6h30 da manhã, East povo African abençoado, time. no horário da África And we are Oriental. so blessed to be back to the Nós land. estamos tão abençoados de voltar a esta nação. This is a very, very powerful time. Este é um Because this tempo is when muito, we can muito share a little bit poderoso, more porque aqui é quando nós podemos regarding compartilhar um pouco the mais visions of the Lord, a the respeito non-stop das visões do conversations, Senhor, as conversas excuse me, ininterruptas, the non-stop conversations as conversas of the ininterruptas Lord do that the Lord has Senhor, been having que with o the Senhor church tem tido com a for a long igreja time. por muito tempo. Non-stop conversation Conversa throughout. ininterruptas o tempo And todo. so, Então, and all these conversations have been pointing at one e event, todas the estas glorious conversas coming estão of the apontando Messiah. para um evento, a gloriosa And vinda do we have been around Messias. the world with E it. nós We are temos still on the estado journey ao redor do mundo com to isso e announce ainda the estamos na glorious return jornada of the para Christ anunciar o that the glorioso Lord has retorno de shown Cristo us que o Senhor and nos commanded mostrou us to bring to the e four nos ends of the earth, comandou para trazer that aos everybody be 4 given a cantos da chance terra to para que prepare. todos tenham uma chance de se preparar. So, in Então, advancing this conversation, ao we have avançar seen esta conversa, nós vimos it's biblical. There's biblical que é scripture bíblico, que há escrituras that bíblicas promised that the Messiah would come que to take the church. o Messias vai vir para Bible levar a scripture. igreja. Escritura bíblica. Biblical scripture. Escritura That- bíblica. Okay. Okay, so the phone is muted from the radio? Oh, yeah. Up to the Father is revealed. Lord, send rain upon a dry. Avisem todos, amados. Avisem todos rapidamente. All our sins, please forgive. Give us life that we might live. Let us Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets Louvado of the seja o Lord, Senhor, please. poderosos profetas do Senhor. Very well, blessed people. So Muito the bem, muting povo was done in the abençoado. studio to avoid interference with external noise. So we've seen Então, that day Nós vimos is que well aquele described in dia 1 é Thessalonians muito bem chapter 4, descrito em 1 Tessalonicenses verses capítulos 13 4, to 18, versículos do 13 ao 18. and also E também other than that cascade a that is cascata most illustrated in that que scripture, ilustra melhor the most esta illustrative escritura, scripture really on the rapture. a escritura que melhor Then, ilustra o You see arrebatamento. also John chapter Você 14 vê verses também em 1 João to 3, capítulo 14, the Lord versículos do 1 ao promising 3, to o come for Senhor the church. prometendo vir para a igreja. And then E então, we also see 1 Corinthians chapter nós também 15 vemos 1 Coríntios capítulo 15, verses 50 to 57, and then versículos many other 50 a scriptures that I gave 57 e muitas outras recently, escrituras a que eu dei big listing of recentemente scripture em uma grande, help you grande describe lista the de rapture of the escrituras church. que te ajudam a And in each descrever of o these scriptures you arrebatamento can da see igreja. E the em Lord cada uma has an destas instruction. So when escrituras you você take the pode ver que o visions Senhor tem uma and the instrução. voice that the Então Lord você is pega speaking as with visões to e me, a voz com a and you qual o line Senhor up with está these falando scriptures, then you see comigo, the e você instruction, alinha com as the escrituras, então instruction você the Lord is recebe, giving the você vê church. a instrução que o And you Senhor está find that the dando Lord para a is saying that igreja. the rapture E will você happen in descobre His que o Senhor está imminency, dizendo que o the imminency of arrebatamento His está return. vai acontecer na sua And iminência, that's why in na James iminência chapter do seu 5, retorno. verses 7 to É por 9, isso que em it says, Tiago like a 5, farmer do 7 ao who 9, ele diz, patiently waits é for the como o first agricultor que and second rain. pacientemente aguarda pela primeira So e you última should wait for chuvas. the Messiah. Então, assim também você Then at deve the end he aguardar says, pelo Messias. Então, no watch final, your ele diz, Christian conduct, be sober,
Cuidado In com a other words, sua watch the conduta way cristã, you seja execute sóbrio, and prosecute vigie, your Christian life on this seja earth, cuidadoso because em the como judge is você standing at the door. executa a Any sua moment he vida can open the cristã door, nesta terra, and that is it. porque o He juiz has arrived, está he's na taken porta the e a church, qualquer momento and he has ele judged pode the abrir a world. porta, ele pode chegar e levar a igreja. And we see also the same imminency of his E nós coming vimos também a iminência da displayed in sua 1 John vinda, chapter 2, demonstrada em 28 1 João to 29, 2, do 28 ao and many other 29, scriptures. e muitas outras escrituras. So day and hour not Então, known, o dia e a hora não são and conhecidos. then E então, we also see that one of the nós também features vemos que of uma this das day that we are características deste dia que nós estamos announcing is anunciando that Christian é believers que will os be crentes glorified. cristãos serão You're all glorificados. familiar with the vision Todos vocês estão familiarizados of com a October visão 18th, de 2021. 18 de outubro de 2021. Again, glorified Novamente, body, a body corpo that befits glorificado, eternity. um corpo que é adequado Glorified para a body, eternidade. eternal body. O corpo You glorificado, see o that corpo event happen eterno. at the last trumpet Você when you vê read que este evento Corinthians chapter acontece na 15, última trombeta, quando from verse você 15 lê at the last 1 trumpet. Coríntios 15, na última And he trombeta. says, E a ele body like diz, that of Jesus, you um see it in corpo como Philippians 3, aquele de 20, Jesus, você vê em 21. Filipenses 3, You see 20 it e in 1 John 21. chapter 3, Você verse vê em 2. 1 João capítulo 3, Jesus versículo 2, had an eternal Jesus body tinha that did um not have corpo the eterno pain que não tinha a or dor, the sickness, the ou as illness, enfermidades, maladies, as doenças, of as the doenças, bruises, as of the feridas, injuries, of the abuse of the cross, as the pain of feridas the dos cross. abusos da cruz, da dor Tremendous. da cruz. Tremendo. That this is the body the Lord is Que este é o promising you. corpo que o Senhor So está not only is he prometendo para promising você. you a Então, Ele não glorious apenas body, está prometendo para but we're você also um aware corpo that he's promising a glorioso, glorious mas eternity. Ele também está te So we prometendo saw in uma Revelation gloriosa 21, eternidade. Então, when we você read vê verse 1 Apocalipse on, 21, that quando yes, você indeed, lê do versículo 1 a em diante, que glorious sim, de eternity is fato, promised. uma gloriosa eternidade é prometida. A glorious eternity Uma gloriosa eternidade. is promised. A glorious Ele new heaven prometeu um glorious glorioso new novo earth, céu, uma and gloriosa a nova glorious terra new e Jerusalem. uma gloriosa nova Another Jerusalém. feature of the day Uma we are outra announcing característica do dia is que that nós Christian estamos believers will be anunciando transported, é caught que up, os crentes cristãos serão transported from the transladados, earth serão into the heavens, caught arrebatados, up with the Lord, caught up with the glory of transportados the Lord. da terra para o céu, We've seen arrebatados how pelo Jesus Senhor. himself was caught up in Nós Acts, vimos como the book que of Acts chapter 1, Jesus, verse ele 9. mesmo, foi arrebatado no livro de Enoch Atos 1, was caught versículo up in 9. Genesis Enoque chapter foi 5, verse arrebatado em 24. Gênesis 5, versículo 24. Philip in Acts Felipe, chapter em 8, Atos capítulo 8, 39 to do 40, 39 ao caught up and 40, ele foi transported. arrebatado e transportado. And then 2 Corinthians chapter 12, Então, 2 and 4, 2 Coríntios Paul 12, in the de 1 same a way. 4, Paulo da And mesma then Revelation forma. chapter 4, 1 Então, and 2, Apocalipse John, 4, the versículos 1 e apostle, 2, caught up in João, heaven. o apóstolo, é arrebatado And até then o now, céu. at this E hour, então, agora, we are nessa hora, shouting, we nós are estamos trumpeting, gritando, we are estamos crying to the trombeteando, four estamos ends of the earth gritando aos to remember quatro that cantos 1 da terra para Thessalonians se chapter 4, lembrarem de verse 6 1 to 18 is Tessalonicenses 4, promising that now is your 16 a time 18. to be Ele está caught up, prometendo que agora é a because sua he's vez about de to ser arrive, and arrebatado, this time it is porque your ele está time to be prestes a caught up, chegar e transported to dessa him. vez é a tua vez de ser arrebatado e transportado até And ele. we see also E nós that this vemos entire também conversation que is God toda essa sending us to conversa tell é you Deus nos enviando that He has para prepared dizer para eternity vocês in que Ele heaven preparou a for the eternidade Christian no céu believers. para os crentes cristãos. So, Então, believers are os invited to crentes spend eternity são with Jesus. convidados para That's what passar a it means. eternidade And com so shall Jesus, we be with e the é Lord isto que forever. significa, então estaremos com o Senhor para sempre. Believers Os crentes convidados to spend neste eternity evento with Jesus. para passar a Very serious. eternidade com Jesus. Muito And sério. we see that that E invitation nós is well vemos que este convite demonstrated é in bem 1 ilustrado Thessalonians chapter 4, em verse 17. 1 Tessalonicenses And then in Romans 4,17. chapter 14, Então, verse em 8, Romanos 14, whether we are versículo alive, 8, quer we estejamos live vivos for the Lord.
ou, live with him ou forever. durmamos, Romans estaremos 14:8. com o Senhor. Romanos And then we 14:8. Quer vivamos, the quer book of John morramos, 12:36, estaremos com o Senhor. that those that E serve o him livro de João where he is, you will 12:36. be with him forever. Aqueles que o servem estarão And com 1 ele para Thessalonians chapter sempre. 5 verse 10, 1 Tessalonicenses Luke 5:10. 23:43, Lucas the thief on the 33:43, cross, o today ladrão I'll be na in cruz. paradise. I will be with Hoje you in você paradise. estará So, comigo no it's a big paraíso. invitation the Lord Então is é um inviting grande convite que o Senhor está his convidando people o seu to spend povo eternity para with him, passar a eternidade com Ele. eternity with Jesus A forever. eternidade com Jesus para that awesome? sempre. Isso não é maravilhoso? And we see another feature of the E nós day that vemos is outra being announced. característica do dia que está sendo Lord anunciado. O Senhor está dizendo Christians, those who are que os faithful cristãos, Christians, aqueles que são cristãos fiéis, they should encourage one eles another devem encorajar with this uns aos awesome outros prophecy com esta that promises maravilhosa that you are going to profecia be que in heaven. promete que você vai estar no That is céu. serious. Isto é sério. You listening to me, Você will one que day está be me inside ouvindo, heaven. um dia If you estará can only dentro obey do this, céu. Se você listen tão well. somente obedecer isso, ouvir bem, You will be inside heaven. você estará and meet dentro your do God céu face to face. e vai encontrar o That seu is Deus awesome. face a face. Isto é maravilhoso. So, Então, Christian believers os crentes should cristãos comfort one another devem with this, confortar-se uns meaning, in aos this life outros you'll see a com lot of porque nesta persecution, vida trials, você vê muita perseguição, abandonment, provações, rejeição, abuse, abandonos, mockery abusos, against holy zombarias Christians. contra os cristãos And yet he santos. says, Entretanto, ele in all diz, that, if em you just tudo remember isso, that he is se going to você come and simplesmente take you se lembrar que ele into glory, vai vir if e you can vai te stand levar firm para a glória, and hold se on to você the gospel you permanecer received from firme the cross e and the ficar blood. agarrado ao evangelho que você recebeu da So this should cruz e do encourage sangue, you in the então isso midst deve of te whatever encorajar situation no to meio be de joyful, to qualquer be que happy. seja a situação, That's why para Romans você estar chapter 8, feliz. 17 É por isso que Romanos 8, to 17 It talks até o about if you 18, consider the ele glory fala a that is in store respeito de for que us, se that will be você revealed in considerar us, a glória que this está momentary and reservada para temporary and nós, que small será and revelada em easy nós, flight todas suffering as we have on this tristezas earth deste cannot be momento, compared. todas as tribulações deste tempo são passageiras e não podem ser 2 Corinthians comparadas. 4:16 that 2 Coríntios 4,16, embora exteriormente nós estejamos nos definhando, mas dentro de nós estamos sendo renovados a cada dia. Isaías 40, 39, 31. Isso é sério. Muito, muito sério. Extremamente. Então, finalmente, você vê uma outra característica que vem deste anúncio que está soando e correndo por 20 anos e mais, que o Senhor diz que a razão pela qual Ele traz esta profecia e nos permite abrir os benefícios de se preparar, os benefícios de entrar no céu, os benefícios de esperar por Ele, é para que agora você deve estar pronto. Que os crentes cristãos devem se preparar, estar prontos e se preparar em todos os tempos para este dia. Isso é sério. Que você agora deve se preparar. Nós vimos Tiago 5, do 7 ao 9, a iminência da vinda dele, como o agricultor que pacientemente aguarda. Mateus 24, 32 a 34, ele diz o dia e a hora não é conhecido. Apocalipse 3, 10 e 11, ele diz que ele vai te tirar para fora porque você perseverou com paciência. Naquela hora, ele vai te tirar para fora daquela hora que está vindo. Então, esta é a conversa que nós temos tido através do tempo. Porque o Senhor está dizendo que o juízo de Deus está vindo. E o Deus Todo-Poderoso tem que primeiro resgatar o seu povo para que este resgate que eu descrevi para vocês agora, o arrebatamento da igreja. E a razão pela qual ele tem que fazer isso é porque o Senhor Deus tem que diretamente intervir neste conflito perpétuo entre o bem e o mal. Ele tem que fazer uma intervenção direta. Quando Jesus veio, foi uma intervenção direta de Deus. Muito sério. Muitas vezes na Bíblia, Deus fez intervenções diretas. Por quê?
may not para win. que o pecado não vença, não That the enemy prevaleça, may not win. Only para que o Jesus inimigo não vença e somente Jesus vença e wins. And so in prevaleça. the process, the Lord liberates Então, no the earth from processo, o Satan Senhor to take it liberta a back terra de Satanás and para establish a kingdom retomar for de the volta Messiah, e the estabelecer o millennial reino para o estate of Messias, Jesus. o estado milenar de Jesus. And then that's a E bridging então, kingdom that este é um delivers the reino que eternal vai ser kingdom of uma God. Very ponte powerful. que vai This is the whole culminar com o eterno paradigm, reino de the Deus. whole Muito picture, poderoso. painting Este é of what todo o we're discussing. paradigma e The todo o prophetic retrato que está timeline sendo to the pintado, kingdom of God a linha Almighty, do with tempo the deep, profético do Deus very rich Todo-Poderoso, cascade of events com that uma are happening riquíssima here and cascata there de on that eventos que journey. estão acontecendo aqui Very e ali serious. nesta jornada. Muito sério. So yesterday we saw Então, that the ontem Lord nós Almighty vimos is saying que o that Senhor this is an Todo-Poderoso important está event dizendo if you que este é consider um the nature evento of the church importante se itself. você But the considerar a churches, própria they are natureza da guests. igreja. They're guests A on this earth. They igreja, are foreigners on elas this earth. são hóspedes nesta terra, They are são strangers, estrangeiros, pilgrims, sojourners. estranhos, And then he peregrinos, crowns them, he gives estrangeiros them a nesta more terra. Então ele dignified os name. coroa e ele He lhes says dá um the nome church mais digno. are Ele diz: Christ's a igreja ambassadors. são You are ambassadors embaixadores of de the kingdom of Cristo. God on this Vocês earth. são embaixadores Ambassadors do of reino de Jesus. Deus The Lord nesta terra. exalts you. Vocês são embaixadores He do raises rei. your O value, Senhor te your exalta e estimation exalta before o him. teu valor e ele Other than being a strangers, sua estatura diante passers dele, by, mesmo sendo foreigners, estrangeiros sometimes foreigners peregrinos today de can mean passagem, immigrants algumas who have vezes arrived, who have just significa arrived, imigrantes, or can pessoas also que mean, acabaram de chegar, também refugees pode or whatever. significar But the Lord refugiados, raises it. mas He o raises Senhor, you, ele te Christians. eleva, os It's a cristãos, good thing ele to be os born eleva. again. É uma coisa Christ boa ser ambassadors. nascido de And we novo all know para the ser dignity embaixador with de which Cristo. ambassadors E todos carry vocês sabem a themselves dignidade and que os are embaixadores received in carregam hosting countries. e como eles são recebidos And we nos saw países that que os that hospedam. E nós definition, vimos that que defining esta of the church, definição, that they are essa ambassadors of definição da Christ igreja with the de duty to embaixadores de reconcile Cristo, humanity to God, com a missão de reconciliar a automatically tells you humanidade that the com church Deus, has another home, automaticamente te diz que the a home igreja tem country. outro lar, We saw tem that very um clearly. outro lar, que é That she's o heavenly. outro país que é o seu lar. And Isso that's diz why que ela é celestial. we saw E é por Philippians isso chapter que 3, nós 20, vimos 21. Filipenses 3, Our 20 e citizenship 21, is in a heaven. nossa cidadania We está saw the no New céu. Jerusalem, Nós all vimos that a Nova promise, Jerusalém, new heaven, que new tudo que earth, foi Revelation prometido, 21. novo céu, nova terra, And we saw Apocalipse the Lord himself 21. promising to take the E nós church, vimos o Revelation próprio 3:10. Senhor prometendo And Revelation levar 6:10, a igreja, then you see there is Apocalipse another group 3:10, 6:10. Então another você group vê called que há the outro inhabitants of the grupo earth, agora but the chamado os souls of habitantes da those who belong terra. to God Mas are as now in almas heaven. daqueles que So pertencem heaven a is Deus your agora home. estão no céu. Então o lar, o And that's céu é o why seu when you lar, look at a the sua present day casa. church, Então, quando você and you olha a see how they igreja have deste attempted tempo to settle presente on the earth, e você vê como eles tentaram se acomodar na terra, ai, this is serious. isto é sério. When you look at how the present day Quando church você has olha settled on como the earth, a igreja deste dia that is a presente se tragedy. acomodou na terra, isto é uma That's a tragédia. parallax error. Esse é um erro There's sem paralelos. misidentification. They misidentified Isso, their home. ela They thought this não world is their home. identificou, ela falhou em And identificar that o is the seu awakening lar. the Lord Ela is bringing pensou to que the este church at this hour. mundo é o seu lar. E este é o despertamento And we que o Senhor saw está trazendo para a that igreja therefore, nesta hora. If he's E nós vimos calling you que, portanto, to be ambassadors se Ele to está te represent him, in chamando other words, para serem then he's saying that there are embaixadores certain para attributes he representá-lo, em expects outras you to be palavras. wearing now. Então, ele está dizendo que há certos atributos que Certain ele espera que attributes você that esteja you should be wearing, vestindo certain agora. attributes Certos as you walk atributos here. que você deve estar Faithfulness, manifestando, alguns if you atributos are really an enquanto você está ambassador andando aqui. running Fidelidade, in that se country, você é realmente o embaixador, God's que você está interests on the atuando earth, neste país, governando then you should be os faithful to interesses de your Deus government, na the terra. monarchy, the kingdom, Então você deve the ser republic fiel ao seu governo, a sent you. monarquia, o reino, a república que te Faithfulness, enviou para cá. humility, love, Fidelidade, You should be humildade, knowledgeable amor. the kingdom of heaven Você deve ser and the policies of that kingdom you're bringing fazer here. conhecido o reino do céu e as And políticas the state daquele reino of que the você earth. está trazendo And aqui, how what you are carrying e o estado should da transform terra. the earth, the salt of the E earth, como the que light of the aquilo earth. que você
que está carregando, transforma a terra, torna-se o sal da terra. Deve fazer conhecido o estado de pecado, os perigos do pecado. Muitas vezes as pessoas dizem que você precisa ter uma comunicação mais efetiva sobre o assunto. Sim, a igreja precisa saber como se comunicar. E o Senhor diz, simplesmente ante uma vida cristã santa. Isso já é uma comunicação poderosa que você tem. Muito poderosa. Simplesmente seja santo. Isso já é uma poderosíssima comunicação. Sabedoria, temor de Deus. Ser honrado, carregando sua vida, sabendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não vá corromper o seu corpo com um tipo de nudez nas suas vestes. Também o Senhor exige que nós dependamos dele, confiemos nele, para que ele possa confiar em nós, que nós tenhamos um grande peso pela missão. Você pode ver o peso que os profetas do Senhor têm pelas nações, eles nem podem dormir, eles correm de nação em nação. Se eles ficam no Quênia por 2 semanas, ele diz, eu já estou perdendo tempo, já deveria estar em três países para avisá-los que o rei está vindo e dar a eles uma chance. Então nós temos que trazer a mensagem de que o rei está vindo e reconciliá-los, dizer para eles, há uma mensagem, nós fomos enviados com uma mensagem para vocês. Desejo de servir, vida sacrificial, ser santo, justo, separado, honesto. Também você tem que saber se conduzir bem através desta terra muito suja. Paciente, mas também radical por Cristo. Você vem com fogo. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26, ele diz, é assim que você deve ser. O servo do Senhor não deve ser briguento. Estes são apenas alguns dos atributos, você pode fazer a sua própria lista. O servo do Senhor não deve ser irritado, mas deve ser gentil com todos, capacitado para ensinar, paciente, perseverando, suportar o mal para poder entregar a mensagem. Jesus fez isso, corrigindo com gentileza, com doçura. O Senhor deve ser arrependido, misericórdia. Quando você vê que eles estão se opondo a você, você tem que olhar de forma diferente. Você não deve olhá-los como inimigos. Você tem que ter piedade deles, abrir os olhos deles para que eles vejam Cristo. Se você não tiver misericórdia deles, eles estão fechados na sua posição de rejeitar a Cristo. O Senhor talvez conceda a eles arrependimento, conduzindo-os ao conhecimento da verdade. Então, eles possam cair em si e escapar das armadilhas do diabo depois de que ele os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, este agora é o propósito do embaixador. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Mateus 28, do 16 ao 22. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, disse Jesus. Por isso eu os envio. Ele os enviou com autoridade. Ele está te enviando com autoridade. Nós vimos ontem em 2 Coríntios 5:20. Que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos ir e levar a mensagem. Neste lugar nós sabemos que somos temporários aqui, nós somos peregrinos, pertencemos a outro reino, o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus, não podemos nos acomodar aqui. Nós somos mensageiros carregando as notícias cruciais. Nós estamos cumprindo a obra de Deus, a missão de Deus, a função que Ele nos enviou. Ele enviou a igreja para representar o reino do Deus Todo-Poderoso.
E nos muitos exemplos de pessoas que são enviadas para representar, se você passar pela Bíblia, 2 Reis 5, do 1 ao 12, você encontra casos onde, quando alguém foi enviado como mensageiro. Cristo veio com o reino. Os profetas de Deus, nós sempre trouxemos a mensagem de Deus com poder. E a mensagem que nós estamos trazendo, esta instrução e este comando para ir em Mateus 8, Mateus 14, 16, Lucas 44, isto significa que o Senhor confiou a nós. Isso é sério. Ele nos confiou, Ele confiou em nós. E confiou em nós para carregar a mensagem. Isso é muito sério. O Senhor confia em você para carregar essa mensagem para Ele. Ele confia em você. Ele confia que você vai entregar. Você vai entregar a missão, vai cumprir a missão. Aleluia. Ele está confiando que você vai ser capaz de cumprir a missão do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O Senhor diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, 4, ele diz, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele diz, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, falamos como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Então Ele está dizendo que Ele confia em você. Ele confiou este maravilhoso veículo de salvação do Evangelho para a igreja. Ele confiou à igreja. E ele diz que aqueles a quem ele confiou o Evangelho, ele os provou e viu que eles são confiáveis. Então, eles não vão tentar agradar os homens. E se você simplesmente usar esse metro, essa medida, então a maioria da igreja já está fora, porque eles estão tentando agradar o mundo agora. E a mensagem que nós carregamos, a mensagem que você carrega, é João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a Cristo e morreu para reconciliar a humanidade com Deus Todo-Poderoso, com Deus Pai. Então, portanto, ele está dizendo que nós precisamos nos preparar em todas as visões. Ele está dizendo, sejam santos, vocês têm que ser santos. Você tem que ser santo para carregar essa mensagem. Você tem que odiar o mundo. 1 João 2, 15 e 17. Porque você tem que saber que este mundo como ele é, será destruído. E o rei deste mundo será lançado fora. Você tem que odiar o mundo e se separar do mundo. Em João capítulo 18, 36, ele diz que a igreja pertence a outro reino. Outro reino. João capítulo 18. João 18, versículo 36. Ele diz o seguinte, João 18, 36. Ele disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui, é de outro lugar. Este é o reino ao qual nós pertencemos, de outro lugar. Aleluia. Nós pertencemos ao reino do Deus Todo-Poderoso, outro lugar. E é por isso que quando você vê a igreja desta era totalmente envolvida com o mundo, isto é uma tragédia. Nós não podemos nos acomodar aqui, não, de forma nenhuma, ficar estabelecidos aqui. João 17, 16, ele diz o seguinte, que eles não são do mundo,
Jesus fazendo a oração sacerdotal antes de partir e como ele orou pela igreja. A minha oração, eu não rogo que os tire do mundo, mas que tu os proteja do maligno. 16, então ele diz, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, assim eu também os enviei ao mundo. Este é a declaração do seu comissionamento. Ele enviou você com uma mensagem para o mundo. E é por isso que o arrebatamento da igreja é muito importante, porque esse é o dia quando agora ele vai te chamar de volta. Você executou o dever, você cumpriu a missão com a qual eu te enviei para representá-lo, o reino de Deus. É um chamado extremamente alto, é um chamado extremamente alto, sublime, que o Senhor pode enviar homem mortal agora para representá-lo. Isto é muito sério. Aleluia. Então, ele diz muito claramente no livro de Lucas 4, versículo 22. Ele diz o seguinte, Lucas 4, e falavam muito, ficaram impressionantes pelas palavras de graça que saíam da sua boca. Eles também perguntaram, acaso este não é o filho de José? E ele lhes disse, em verdade, a respeito de vocês está escrito este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então isso é muito sério. Ele está dando a ele mesmo aqui como modelo e o melhor exemplo do embaixador do reino. O melhor exemplo daquilo que a igreja deve ser, como levar o evangelho, a mensagem do Senhor. E ele está dizendo muito claramente que eles viram que ele veio com graça, mas ele sabia que este povo, a qualquer momento, daí um pouco se voltariam contra eles, já iam falar, você é filho de José, você não é quem você diz que é, e tudo isso. Então o Senhor está dizendo, até mesmo você, enquanto vão para se preparar para mudar o seu turno, você tem que permanecer firme. Permaneça firme. Jesus permaneceu firme até ele entregar a missão. Ele diz que eles ficaram espantados pelas palavras de graça que saíam da boca dos lábios dele e falavam bem dele. Então ele está dizendo, sim, ele te enviou com a mesma autoridade, as pessoas ficarão impressionadas. Vocês vão falar de vida para um mundo morto, um mundo caído. E ele está te pedindo hoje para permanecer firme até o fim. 1 Pedro 3,15, ele diz o seguinte, o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte, ele diz, 1 Pedro 3,15, isto é o que o Senhor diz, mas antes santifiquem Cristo como Senhor nos seus corações, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que vocês têm. Nós temos a esperança da eternidade, a esperança da ressurreição, a esperança da salvação da tribulação. Então ele está dizendo que você precisa sair lá fora preparado. E que essa é a razão pela qual o arrebatamento vem. Que ele nos enviou para uma terra estranha, para ganhar o mundo.
E então, no You take fim, the church quando a home. missão for This is not cumprida, your ele home. nos leva de volta para casa, People confront ele you leva a as igreja Christians. para casa. Aqui não é a Why sua are you so casa. hopeful? How As sure are you? pessoas Why are you são so sure confrontadas com the os Messiah will cristãos. come? Por que eles têm tanta esperança? But Por do que, this que with eles têm gentleness, he tanta says, certeza que o Messias está and vindo? respect. Mas faça isso com Keeping gentileza e com clear respeito, ele conscience, diz. so that Contudo, those who façam speak isso com maliciously mansidão e against you, respeito, conservando boa against consciência, your de good forma que os behavior que in falam Christ, may maldosamente be contra ashamed of their slander. vocês e o bom procedimento de vocês, Does the porque church estão have em this? Cristo, fiquem Today the church is much of a envergonhados fight. das suas calúnias. A igreja tem isso? A So igreja the Lord is hoje asking the está church totalmente suja. to Então o wake Senhor up está pedindo para a igreja and go to the mission para where He acordar sent her, e ir para a missão para a qual ele a to enviou, prepare the nations. The Messiah is coming. para preparar as And we know nações. too O well Messias está vindo. E nós that the mere sabemos fact muito that there is bem the scripture of Matthew chapter 7, que o mero fato de verses que há uma 21 escritura em to Mateus 23, capítulo 7, where in versículos verse 21 23 a says, to 23, tell you the truth, onde no versículo 23 ele diz, para I do not dizer-lhes know a you. verdade, eu From verse não 21 te it says, not conheço. everybody Do versículo that goes 21 to ele diz, church and says, nem Lord, Lord, todos que vai à will igreja e diz, enter Senhor, Senhor, the kingdom of heaven. entrará That is the no reason the reino rapture do must happen. céu. Esta é a Because razão at one pela qual point o he says he arrebatamento must deve come and acontecer. separate the true Porque church. em um That ponto ele prophecy you diz see in que Matthew ele tem que 25, vir e 1 to separar 13, a the verdadeira foolish igreja. virgins, Esta wise virgins. profecia que você At vê em one point he Mateus has to come and 25, do 1 ao separate 13, out as virgens the sábias true e church tolas. and Em take um her into ponto ele glory tem que vir and e save her separar uma da from the outra. wrath that is A coming. verdadeira So igreja, this is very levá-la para a serious, glória e blessed people. salvá-la da ira que The está church vindo. must prepare. Então isso é muito sério, povo abençoado. A igreja tem que se preparar. I have seen the church being taken. Eu já vi a igreja And sendo the bitter levada. reality is that not everybody in the church will enter the kingdom of E God. a Not at all. amarga realidade é que nem todos na igreja Says he's coming to entrará no reino de evacuate Deus. her De forma nenhuma, não. from the earth. Ele diz que ele está And bring the vindo para church to an end. evacuá-la da Close it down. terra e trazer a era da igreja ao fim, separate out. fechar a era da igreja The apostate church e separar take up a igreja genuine apóstata because e right levar now para cima you have a the igreja 2 Timothy genuína. chapter 3, Porque 1 and agora 5 mesmo church. vocês têm 2 Lovers of Timóteo pleasure, 3, do 1, lovers of a money, igreja lovers de of material, 2 Timóteo, Laodicea, capítulo also 3, do 1 a Revelation 5. chapter 3, Amantes do you have the dinheiro, church in amantes 2 dos Timothy prazeres, amantes chapter das 4, coisas verse 3, materiais. love Você tem a fleshly igreja em lust for all, it's 2 everywhere. Timóteo They 4, love it, 3. it's the whole world. Eles amam o evangelho You da have Hebrews carne. chapter Oh, 6, isso está 4 em to todo 6. lugar. Eles amam isso. If we have No mundo received the inteiro. knowledge of Hebreus the 6, truth, de 4 a we have 6. tasted the heavenly gift and all that. Se nós recebemos And o then we fall again. conhecimento da No verdade, repentance provamos available. o dom celestial Hebrews e tudo 10, isso caiu 26 to novamente, 31 church. não haverá mais 2 Peter arrependimento chapter para 2, ela. 19 and 22 Hebreus church. 10, You also 6. have Matthew 22, A 1 igreja to de 14, 2 Pedro, where it says, Mateus, my friend, how did you come here? onde ele diz 22, And do then, 1 ao 11, Tie him and throw into the lake e of ele fire. diz, amigo, como você entrou So this is aqui? serious, Então blessed people, amarre-o very e lance serious. no lago de fogo. Isto é sério, Very, povo very serious. abençoado. Mateus The 22, 11. We'll take the church. Muito, I've seen the muito church taken. sério. O Senhor vai And levar a I've igreja, eu trumpeted já this vi a all igreja across sendo the levada. globe, that E eu people may trombeteei prepare. The isso church will be através de taken. todo o globo, para que as It may seem pessoas far, but possam it will se take place. preparar. A Every igreja day that será passes levada draws you closer para to that event. todos. Cada dia que passa, isto te leva And mais you know perto that the deste kingdom of evento. God is coming. And the Bible has spoken about E você the sabe events que o of the reino de Deus tribulation está vindo, e and a the Bíblia falou a principal fair, respeito the dos Antichrist. eventos da He comes with his tribulação assistant, e the dos false prophet, principais and lá, the e way o they take over the whole anticristo. world. At one point, Ele he vem begins to com make seu announcements, assistente, o falso global profeta, announcements. e ele vai começar em Man um of ponto, intrigue, fazer anúncios will globais. appear to Ele be vai solving problems. dominar o mundo inteiro. Ele é um homem de So the intrigas. rapture also Ele vai permits the Lord to aparecer reveal the tentando Antichrist, como alguém que that he resolve may begin to problemas. roll out, Então, o arrebatamento também make a permite que o Senhor progression of the revele o prophetic anticristo timeline para to que the ele kingdom of comece a God, toward the desenrolar second coming and e millennial stage. fazer um progresso da linha do tempo So you need to profético prepare these em direção ao events reino de that will Deus take até place. chegar no estado You believe it or not, milenar the e rapture will take place. eterno. Whether Então, people scoff quer it or você not, it will acredite not ou não, change o the arrebatamento truth vai that the rapture is acontecer. Quer as pessoas zombem ou não, isso não pode Very mudar a serious, verdade de blessed que o people. arrebatamento está vindo. He defeated his Muito enemies in sério, Egypt. povo abençoado.
Ele derrotou os seus inimigos no Egito. Josué, em Josué 5, do 13 ao 15, ele derrotou os inimigos de Deus em Jericó. Davi derrotou Golias em nome do Deus Todo-Poderoso. Sansão derrotou os inimigos de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Há tantos exemplos. Neste caso também, o Senhor tem que intervir para que ele possa vencer. Para que o diabo não vença. Para que você possa ser achado no seu destino eterno. A razão pela qual você nasceu de novo, a razão pela qual você anda em santidade, não é em vão. Então você tem a sua viagem final em direção ao seu lar eterno, à sua casa eterna. Esse é um dia que eu já vi, eu já os vi na reta final, subindo, recentemente mesmo, em 2 de maio. Eu cheguei até mais perto, vendo as pessoas que eu conheço. Isso é sério. Ele me levou mais perto e eu vi pessoas que eu conheço. Então, nós temos trombeteado isso para que as nações possam se preparar. Nós temos trombeteado o fato de que o Senhor está reunindo as nações para comparecer diante dele, para adorá-lo, para servi-lo. O Senhor prometeu na Bíblia a sua herança no reino de Deus. Oh, quão tremendo, quão poderoso! Então, para aqueles que vencerem, ele prometeu isso. Aos vencedores, Daniel 7, 27. 2 Timóteo 2, 12. Se você perseverar com ele, sofrer com ele, então você também partilhará do reino com ele, o trono com ele, você reinará com ele. As nações precisam se preparar para a vinda do Messias e o tempo está esgotando. E o propósito de tudo isto é para que agora você esteja mais alerta. Nós vivemos em uma era de uma forma de salvação comprometida, salvação da conveniência, salvação que está de acordo com a cultura deste dia, misturando o mundo com a salvação. Ele disse, não, este tipo de anúncio e o poder com o qual o Senhor está executando, você tem que tomar uma decisão hoje de levar a tua salvação cristã muito mais seriamente e separar-se. Você tem que se separar. Escrituras como Filipenses 2, 15 e 16 estão clamando por essa necessidade. Este é um tempo sério na história da igreja. A igreja tem que se preparar, as nações têm que se preparar, até mesmo aqueles que ainda não nasceram de novo. Que oportunidade que vocês têm de entrar no reino de Deus. Vocês têm uma maravilhosa oportunidade de se arrepender agora, receber Cristo e mudar o seu destino. Talvez você seja um guarda, um médico, você está mudando o seu turno e você está pensando em tudo isso. Este pode ser o dia. A Bíblia diz, hoje é o dia da salvação, o dia para mudar, para tomar uma decisão, receber Jesus. Ele ama você, ele morreu por você. E é por isso que ele nos enviou, para que vocês saibam que, por favor, já passou do tempo, já passou da hora. Arrependa-se agora e prepare-se, porque a qualquer momento o Senhor vai levar a igreja. Arrependa-se e prepare-se para a vinda do Messias. Essa é a mensagem que ele está dando para a igreja. Nós temos ido pelo mundo inteiro e ainda estamos nesta jornada, trombeteando. Estamos trombeteando estas visões e todas estas visões colocadas juntas, até mesmo por vós. Tudo o que ele diz é por vós. Você vê que ele está prometendo uma gloriosa eternidade para a igreja. Ele está prometendo uma reunião com Cristo. Ele está prometendo uma herança no reino de Deus. Uma herança que dura para sempre. Para sempre. Nunca vai acabar.
Quem pode rejeitar isso? Ele está prometendo que você vai receber vida eterna, nunca mais vai morrer. Vida eterna, isso é poderoso. Ele está prometendo que dentro daquela eternidade você vai aparecer com Cristo em glória diante do Pai. Maravilhoso, maravilhoso. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4. E em todos estes anúncios colocados juntos, você ainda vê que ele está prometendo te resgatar da ira que está vindo. Nós vimos isso em Apocalipse 3:10. Porque você perseverou com paciência, nós vimos em Salmo 27, versículo 5, ele vai te levar e te esconder. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, Apocalipse 6, 9 e 10, a matança, o massacre, a decapitação. Ele está vindo para te resgatar daquele Apocalipse 6, 9, da ira de Deus, a hora da ira, que nós vimos em Lucas 21, 36, aquele momento, todas as coisas que sobrevirão à terra, aquela ira. Romanos, 1 Tessalonicenses 5, 9, ira. Ele está cheio de ira, ele vai liberar a ira. Ele prometeu coroas de justiça. Quão maravilhoso! 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E quando você ler Apocalipse 21, até o versículo 8, você vê o povo que ele vai guardar para fora. Versículo 7, ele diz que você vai herdar tudo isso, significando que você vai desfrutar do novo céu, da nova terra, desfrutar da nova Jerusalém, a cidade de ouro, que eu vi, o lar eterno dos justos e eternamente sem fim. Isso é sério. Isto é sério. Acesso à árvore da vida, cerimônias de premiação, um lugar na casa do Pai. Receber baseado em quantas pessoas você conduziu para Deus para ser louvado pelo Pai. Nomes serão lidos e você vai se levantar e o Pai vai te elogiar. Você vai receber elogios e louvores do próprio Pai. Corpos imperecíveis, corpos que têm glória e poder. Eles não têm enfermidade, não têm dor, não têm doenças. Não pode sofrer, não pode cobiçar, corpos imortais e gloriosos. Como você responde a isso? Você responde a todas estas promessas se preparando. E esta preparação, Romanos 13, 11 e 13. A nossa salvação agora se aproxima, está mais próxima agora do que antes. Do que quando começamos. Hebreus 9, 28, nós temos que esperar por Ele. Ele está vindo para aqueles que estão esperando por Ele. Procurando por Ele. Ele está dizendo, mesmo que ele demore, Hebreus 10, 27, mesmo que ele demore, espere, ele vai vir. O que o inimigo está tentando fazer é te envolver nas ocupações deste mundo. Você acorda de manhã, escova os dentes, entra no tráfego, vai para o trabalho, sai para almoçar, volta para o trabalho. Agora você tem que entrar no tráfego de novo, e agora você volta para casa, dorme, acorda no dia seguinte, leva as crianças para a escola. O Senhor diz que quando o Senhor chegar, alguns estarão no tráfego, outros estarão cozinhando, outros estarão sentados em bares, alguns estarão sentados nas salas de aula ouvindo, outros serão enfermeiras, médicos atendendo pacientes, os voos indo, veículos na rua, pessoas trabalhando nas construções, construindo pontes, as costureiras trabalhando. Então todos estarão ocupados e de repente ele vai surpreendê-los em um instante e eles ficarão chocados.
na hora que você menos espera, chocados. O Senhor está dizendo, cuidado agora, tome cuidado. Portanto, isso deve te dar um despertamento, causar despertamento no corpo de Cristo. Um despertamento para que você não abuse mais da graça. O Messias está vindo para que você não abuse mais da graça. Então, a visão do céu em todos estes anúncios que nós fizemos, todas estas visões e profecias, é para te dar uma visão do céu, para discutir com vocês o que vai acontecer. Ele está vindo para te levar para lá. Isso é poderoso, porque isso é para mudar o teu foco. O objetivo é esse. E também te ajudar a perseverar agora. Agora você sabe que o melhor ainda está por vir. Ouvidos não ouviram, olhos não viram o que está preparado para aqueles que o amam. Então isso deve ser uma motivação poderosa para você nas tentações desses dias, nas dificuldades deste tempo. Suportar a perseguição no seu escritório, ou onde quer que você esteja. Isto também corrige a falsa visão do céu, que as pessoas pensavam diferente. Não, isso é uma coisa muito séria. Uma falsa visão do inferno. O inferno é uma coisa muito séria. A vida tão leve do dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é um dia sério. A terra mudará totalmente, será inacreditável, devastada totalmente. Então o Senhor espera que nas nossas jornadas através da terra, este anúncio deve mudar a sua perspectiva de vida para que você possa viver agora nesta terra com uma perspectiva celestial. E isto vai te ajudar a mudar a prioridade, os seus valores aqui, as suas escolhas nesta terra. Vai demolir, desmantelar as perspectivas temporais desta vida. Alguém quer comprar uma terra aqui, ficar aqui. Depois, esta perspectiva temporária, você quer construir uma casa, você quer fazer isso e aquilo. Este anúncio que ele nos levou para mostrar a Nova Jerusalém, a igreja glorificada, isto é para remover essa perspectiva temporal de você, de dentro de você, e estabelecer a perspectiva eterna nos seus corações imensas e mentes, e nós estamos gritando isto dia e noite. Isso também deve te fazer jogar no lixo a opulência deste mundo, porque agora você sabe que mesmo que você investe em chips, Nvidia, Intel, tudo isso vai ser destruído e é uma questão de tempo. O rei virá para levar a igreja, então uma massiva demolição. Eu vi o meu envolvimento e eu vou chamar massivos terremotos, literalmente demolindo cidades. Vai ser destruído. O Senhor está dizendo, tudo isso é para poder levantar, ressaltar, construir uma grande coluna, uma grande torre diante de você, de quão mortal é a vida nesta terra, a mortalidade dessa vida, e que vocês são como um vapor. Hoje você está aqui, amanhã você já se foi. Para que agora você possa se preparar para a vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe. Os que querem receber o Senhor, diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo e me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar todo o meu pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para encher-me com o Espírito Santo e estabeleça a tua palavra no meu coração e estabeleça santidade em minha vida. E, Senhor, mantenha-me alerta e acordado e vigilante e de guarda, para que quando tu vieres para a igreja, eu seja achado pronto e preparado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Que o Senhor os abençoe muito. Obrigado.